Salve, salve pessoal, e aí, tudo suave com vocês? Tomara que sim, eu fui bolsonarista. Tá muito bom não, isso. Galber Braga tá botando pra torar, meu velho, no MBL e Arthur Lira lá no bagulho. Então a galera vai tentar derrubar o mandato dele. É só tiro no pé, papai. Ei, se inscreve no canal, deixa like e comenta também pra ajudar nós em engajamento. Vou trazer aqui a fala de defesa lá do Glauber, tá ligado? O bicho questionou até o relator. Enfim, bora dar uma sacada aqui no vídeo. É fogo no gado, papai. Presidente, deputado Chico, antes dos 25 minutos, eu queria dirigir, eu pediria um pouco da paciência, eu queria dirigir dois questionamentos ao relator, caso ele se sinta à vontade e possa responder, porque na prática, relator, esse vai ser o meu último pronunciamento antes da apresentação do relatório de Vossa Excelência. Então, a primeira pergunta que eu faço é se o senhor considera que já tem elementos suficientes para a apresentação do seu parecer. E a segunda pergunta que eu faço diz respeito diretamente ao que, ou em relação ao que, eu tenho que me defender nesse momento. Por quê? Nós estamos falando exclusivamente do fato, do episódio em que eu reagi à provocação do sujeito do MBL, que no total foram 7, ou eu tenho que me defender em relação ao conjunto de episódios elencados na inicial. É porque Vossa Excelência reafirmou esses outros episódios no momento em que indeferiu a nova oitiva do deputado Kim Kataguiri. E aí, evidentemente, se o senhor me disser que é importante eu elencar cada um desses episódios mencionados, parte significativa dos meus 25 minutos vão ser voltados para fazê-lo. E o senhor disse no documento de defesa que aqui nesse processo se julgava ou se avaliavam 5 episódios. A suposta agressão ao senhor Gabriel Costenaro, 2, ao senhor Kim Kataguiri, 3, elogio à conduta do deputado Fernando Mineiro, que tem uma relação direta também com o MBL, e uma agressão sofrida pelo deputado Fernando Mineiro do MBL. E a partir, então, do 4º ponto, o senhor trata de outros elementos. Diz respeito ao presidente da Câmara dos Deputados, em sessão de 31 de maio de 2022, e tumulto em sessão da Comissão de Segurança Pública e Combate ao Crime Organizado, ocorrida em 9 de abril de 2024. Imagino que esse 5º ponto já tenha sido devidamente respondido pelo deputado Alberto Fraga, no momento em que ele se converteu na prática em uma testemunha de defesa, quando teve a oportunidade de prestar o seu testemunho e depois as informações a esse conselho. E no que diz respeito ao presidente da Câmara, o deputado Arthur Lira, aqui está se remetendo a um episódio de maio de 2022, que já foi, inclusive, também alvo de representação nesse Conselho de Ética e devidamente arquivado. Digo isso, relator, porque é muito importante na formulação da defesa eu tratar de todos os elementos. E gostaria de saber se Vossa Excelência já tem elementos suficientes para a formação de convicção e se a minha manifestação se faz em relação ao conjunto de itens elencados, então, na inicial e reafirmados pelo senhor na negativa da oitiva do deputado Kim Kataguiri. E explico. Eu preciso saber do que eu estou sendo acusado para fazer a formulação da minha defesa.
Se o senhor disser que são esses pontos que estão aqui colocados, ok, vamos enfrentar o conjunto dos pontos. Mas se o senhor disser que não, evidentemente isso vai ter uma relação direta com a articulação da defesa que eu vou apresentar. O senhor se sente confortável de responder alguns desses questionamentos? Senão, eu já inicio a defesa no período de 25 minutos. Deputado Glauber, eu estou aqui para ouvi-lo. E no seu depoimento, hoje ou na sua fala, eu vou consolidar o meu posicionamento. Obrigado. O que eu peço é que, então, depois do depoimento de hoje e das respostas que o senhor vai ter aos questionamentos formulados e outros parlamentares, que a gente possa imediatamente, então, votar essa admissibilidade. Ou não admissibilidade. A admissibilidade já foi votada. O que venha como resultado das oitivas pós-admissibilidade, e eu queria fazer uma solicitação ao senhor e ao presidente do Conselho para que já marque, na semana que vem, no dia 11, a possibilidade de que esse julgamento seja realizado de maneira definitiva. Desde o início, eu disse que a minha defesa se baseava em 3 pontos que são públicos. Primeiro, que eu trataria especificamente da minha reação ao provocador. E, nesse sentido, eu queria começar a defesa pedindo a exibição de 2 vídeos. E gostaria de pedir que, nesses momentos, houvesse a tolerância com o tempo. Só para registrar, um minutinho. Só para registrar, a bem do bom processo aqui, que esses 2 vídeos foram apresentados previamente pelo representado e constam da defesa, portanto, inteiramente legais e legítimos. Ô, deputado federal frouxo! Tá achando que aqui é o quê? Tá achando que aqui é o quê? Gabriel Monteiro? Eu te arrebento, irmão. Eu te arrebento, irmão. Eu te arrebento. Me encosta não. Me encosta não, irmão. Tá ligado? Se tu encostar isso aqui, eu vou dar um soco na tua cara, né? Esse cara está toda segunda-feira tentando interromper a nossa roda de conversa no Largo da Carioca. Se você me encostar, eu vou te arrebentar na porrada. Sabe o nome da minha mãe? Se você me encostar, eu vou te arrebentar na porrada. Me encosta. Me encosta. Me encosta, pai. Me encosta, pai. Você não é homem. Você não é homem. Me solta. Me solta. Você fala, não é? Você vai parar? O Lula vai brigar contigo se você falar. Você passa pano pra bandido. Deve ser triste não ter opinião própria, hein? E a tua mamãe? E a tua mamãe? Uma mulher honrada. Uma mulher honrada. Sabe por quê? Uma mulher honrada que não tem como se defender, mas eu tô aqui para fazer a defesa. É prático, tu vai morrer muito aqui, tá? Esse sujeito ameaçou a mãe de um militante nosso, que tem anotação por violência doméstica. E tá pensando que o vídeo teve algum problema no áudio que não ficou sincronizado, mas eu acho que ficou bem evidente. Assim. Foram 7 episódios até que acontecesse o que aconteceu no corredor da Câmara, mas parte desses 7 episódios, relator, foram depois, inclusive, da representação ao Conselho de Ética e da votação da admissibilidade. Eu gostaria que fosse colocado agora um segundo vídeo que foi resultado de um ataque que veio depois da votação da admissibilidade desse Conselho. Por favor. Esse é o que a gente vivencia. Você vai comigo, Paulo?
Eu vou continuar fazendo o quê? A nossa campanha. Vou continuar fazendo a nossa campanha. Levou o Felipe Neto lá para se defender. Você defende o vagabundo da Oeste, da Oeste lá, né? Vou continuar a nossa campanha. Aceita Clarice Jacó. Muito obrigado. Fala aí. Com licença, aceita Clarice Jacó. Defendeu quem defendeu o Oeste. Não quero saber. Meu irmão, eu quero trabalhar. É o mesmo sujeito que, depois da votação da admissibilidade, foi numa atividade de campanha, na reta final da campanha, fazer ataques e foi expulso do local por trabalhadores ambulantes, camelôs que ali estavam. Foram 7 episódios em que isso aconteceu. Queria repetir, foram 7 episódios em que isso aconteceu só com esse sujeito, sem contar outros episódios de grupos que foram formados pela mesma organização, que finge se chamar de movimento chamado MBL. Eu acho que está mais do que evidente de que tudo aquilo que foi apresentado demonstra a proporcionalidade da reação ao provocador. Segundo, eu disse que, na tese da defesa, utilizaria esse tempo para demonstrar o que é essa organização, porque isso tem que estar contextualizado. Esse provocador não agiu sozinho, ele agiu pago, ele agiu amando, ele agiu em articulação, inclusive, com um deputado federal que o defende e que foi à Polícia Legislativa para defendê-lo. Relator, no boletim de ocorrência da Polícia Legislativa, eu não figuro lá como investigado, eu figuro lá como vítima desse mesmo provocador. E sabem por que o deputado Kim Kataguiri não aparece mais aqui? Porque nas sessões do Conselho de Ética ficaram demonstradas as relações do MBL com figuras nazistas. E eles sabem que isso está comprometendo a possibilidade de formalização de um partido político. Sabe, desde aquelas revelações, quantas vezes mais eles falaram sobre a minha pessoa, sobre mim, nas redes deles? Nenhuma, relator, nenhuma. Até que aquela audiência aqui acontecesse, eles falavam o tempo inteiro, toda semana, pressionando por um processo de cassação. Quando foram reveladas as relações do MBL com organizações nazistas e o acobertamento que eles fazem de membros do MBL com essas organizações, e eu cito o nome, o senhor Benjamin Pontes, que estava lá comemorando junto com eles no congresso ou no encontro do MBL, eles não mais aqui apareceram e não vão aparecer. E se aparecer, porque com certeza nesse momento ele está me ouvindo, ele sabe o que eu estou dizendo, ele sabe que vai ser confrontado com essas relações e sabe que o questionamento que vai ser feito a ele é o que foi feito com o senhor Benjamin Pontes, que tem relação com o senhor Vic Vanilla, e as outras relações que eles estabeleceram com nazistas. Por isso que eles saíram. E o terceiro ponto, que eu não posso deixar de abordar, que é a ação de intimidação e de perseguição por parte do senhor Arthur Lira. E por esse motivo, inclusive, relator, eu fiz a pergunta inicial. Se o conjunto de fatos e elementos que estavam incluídos na inicial deviam ser tratados por mim.
E a inicial e a reafirmação de não oitiva do deputado Kim Kataguiri cita nominalmente o meu enfrentamento ao deputado Arthur Lira. Isso não começou hoje. Isso já vem de bastante tempo. Isso começa de maneira mais intensa quando eu pergunto para ele, no plenário da Câmara dos Deputados, se ele não tinha vergonha de colocar em votação um projeto de privatização da Petrobras por maioria simples. E fiz isso depois dele anunciar que o faria numa reunião do Colégio de Líderes. A partir de então, o senhor Arthur Lira persegue o mandato de maneira sistemática. No dia seguinte, o PL entra com uma representação pedindo a cassação do mandato. Depois disso, porque eu cobro a inexistência de acesso livre às galerias da Câmara, e Sâmia falou sobre isso já aqui no Conselho, ele corta a escolta, que tinha uma orientação de segurança de Sâmia, depois da execução do assassinato do meu cunhado. Em retaliação a uma cobrança que eu fiz no plenário, no dia seguinte, ele corta a escolta. E aí, o que tem a ver o senhor Arthur Lira, então, com isso? Eu passo a ter informações de que esse não é um método que ele usa exclusivamente comigo de silenciamento. E por isso era fundamental que a gente ouvisse aqui as outras 4 testemunhas. Porque fica demonstrado que essa tentativa de silenciamento aconteceu com inúmeras pessoas. Aqui nessa pasta, relator, pois não, e está também no pendrive, à disposição do Conselho de Ética, essas são folhas detalhadas de compras não declaradas de imóveis, de fazendas, feitas pelo presidente da Câmara. E a jornalista Yara Lemos foi silenciada, ou pelo menos ele tentou silenciar, a partir de ações específicas de assédio judicial e de constrangimento político. Foi comigo, mas foi com a jornalista Yara Lemos. Perguntem, depois, ela não pode falar aqui hoje como testemunha, o que foi esse assédio sofrido e que perdura até hoje a jornalista Yara Lemos. Mas não foi só com a jornalista Yara Lemos. O presidente da Câmara também fez a mesma coisa com o ICL e outros veículos de comunicação, como Agência Pública e Congresso em Foco. Por conta do ICL ter se disponibilizado, Berna, a ouvir a ex-esposa de Arthur Lira, numa série de denúncias que ela apresentava, foi solicitada uma multa que impede o ICL de falar sobre o assunto, sabe de quanto? De R$300 mil. R$300 mil. E com uma tentativa de apagar as declarações que tinham sido dadas por sua ex-esposa, Juliane Lins. Eu deixo no final para falar sobre a Juliane Lins. Felipe Neto, que algumas pessoas se surpreenderam, mas por que ele está entre as testemunhas arroladas? Que tem um processo também do presidente da Câmara tentando intimidá-lo judicialmente por conta de um adjetivo dado por Felipe Neto.
em um determinado momento, numa audiência relacionada ao controle de redes e falando do senhor Arthur Lira. Quarto, Juliane Lins. Nós vamos naturalizar e não vamos falar que tem uma denúncia em uma corte internacional da ex-mulher do presidente da Câmara, trazendo um conjunto de elementos e de denúncias relacionados ao que ela não pode fazer ou o que ela não pode dizer a partir desse assédio. As senhoras e os senhores sabem onde mora Juliane Lins? Eu também não sei. Porque o paradeiro dela tem que ser desconhecido. As pessoas não podem saber onde ela mora por conta da perseguição e do conjunto de denúncias que ela formulou em relação ao presidente da Câmara. E aqueles veículos que ousaram divulgar essas denúncias foram também assediados e impedidos de fazer a divulgação por conta de multas milionárias. Juliane Lins, inclusive, através da sua advogada, abordando todo esse assédio e as violências que viveu, mandou uma carta. E eu vou pedir, inclusive, autorização a ela, terminada essa reunião. Se autorizado for, eu vou pedir que essa carta fique registrada nos anais do Conselho de Ética, com um conjunto de denúncias que foram formuladas por ela. Relator, o senhor pode não concordar com essa linha de defesa, mas o senhor não pode impedir, e nem ninguém pode impedir, que eu a apresente. Porque na Câmara dos Deputados, todas as pessoas sabem que quem movimenta um processo de perseguição contra mim, que não é de hoje, é o senhor Arthur Lira, que não tolera que um parlamentar formule, reforce e apresente essas acusações, como as que eu já fiz por diversas vezes no plenário da Câmara. A ironia do destino é que o presidente da Câmara orienta 2 deputados federais, entre eles o deputado do Partido Novo, a não prestarem depoimento à Polícia Federal, porque o que estaria sendo cometido pela Polícia Federal contra esses parlamentares seria um abuso. E com que adjetivo um desses parlamentares, mais especificamente o deputado Marcel Van Hatten, designou um delegado da Polícia Federal? Ele chama esse delegado da Polícia Federal de bandido, ou que estaria exercendo atos de bandido através daquele processo. Depois do parlamentar ter dito isso, a orientação do presidente da Casa é: não deponha a Polícia Federal, porque se trata de um abuso às suas prerrogativas. Arthur Lira defende o deputado do Partido Novo do eventual assédio do delegado da Polícia Federal. E quem me defende do assédio e da perseguição de Arthur Lira? A quem eu recorro contra o assédio que está sendo imposto por ele? Eu não estou falando só da atuação do senhor, o deputado Fraga, quando esteve aqui, e depois como testemunha, ele afirma que parte do episódio ocorrido na Comissão de Segurança Pública foi levada ao presidente Arthur Lira. Então está evidente que quando vem a representação, vem a partir de elementos que tinham sido levados ao presidente da Câmara por ele. O senhor Arthur Lira vai a uma entrevista de repercussão nacional e, quando confrontado e questionado do porquê
ele não tinha medidas mais enérgicas contra deputados de extrema-direita, ele faz questão de dizer, não é só da direita não, é da esquerda também. E aí passam as minhas imagens, a nível nacional. Todo mundo sabe que essa perseguição existe. E eu não dizer isso, ou abrir mão de dizer isso, é abrir mão de fazer uma defesa plena, completa, no Conselho de Ética. Talvez seria mais fácil para mim. Seria mais fácil. Nessa altura do campeonato, o MBL já está correndo, com muito medo. Então vamos botar todas as baterias no MBL. A reação ao provocador já está mais do que evidente. Então, esqueçamos o Arthur Lira e deixemos esses outros pontos, porque eles são suficientes para um julgamento que poderia ser, na minha avaliação, justo de arquivamento. Só que eu não posso deixar de dizer. O senhor Arthur Lira se mostrou incomodadíssimo com as testemunhas indicadas ao Conselho de Ética e falou com diversos interlocutores sobre o seu incômodo em relação a essas testemunhas. O fato, relator, com todo respeito, de na negativa a uma nova oitiva do deputado Kim Kataguiri, mais especificamente na negativa das 4 testemunhas, ter sido publicada uma postagem que eu fiz fazendo referência ao presidente da Câmara e dizendo que as testemunhas são para fustigar o presidente e não para falar especificamente dos fatos acontecidos que trazem o representado ao Conselho de Ética, foi uma medida que não possa ser considerada razoável, para ser generoso. Porque se na própria peça inicial tem uma citação de Arthur Lira, se na negativa da oitiva do deputado Kim Kataguiri tem uma nova afirmação de que o processo envolve o presidente da Câmara, Arthur Lira, e o confronto que eu tive com ele no plenário, por que então não podem ser ouvidas testemunhas que foram ao longo da história silenciadas por Arthur Lira? Por quê? Isso faz parte da tese apresentada pela defesa. Relator, repito, o senhor não tem que concordar comigo. O senhor não tem que concordar com as teses que eu exponho. Mas o senhor há de concordar que essa história e esse processo já foi longe demais. Já foi muito além do que deveria ter ido. Já passou de qualquer elemento que possa ser considerado razoável. E que há uma expectativa de finalização dessa história. E eu espero que na semana que vem, mais especificamente no dia 11, a gente tenha a finalização ou a apresentação do parecer definitivo para que os deputados possam exercer o seu direito de voto. O deputado Chico já disse isso, mas convém repetir. O Partido Novo não teve coragem, durante todo esse processo, ele que representou, de se fazer presente uma única vez, durante todo o processo no Conselho de Ética. Uma única vez. O MBL, a partir das revelações que foram feitas de articulação com nazistas, não tem coragem de voltar a esse conselho e sentar nessas cadeiras. Eu preciso dizer mais alguma coisa? Há necessidade
de trazer mais argumentos, Juliane Lins tem que ser ouvida, tem que ter espaço para que ela seja ouvida, porque nós não podemos naturalizar a ex-esposa de um presidente da Câmara dos Deputados, um daqueles que está na linha sucessória, ser acusado do que é acusado, e os veículos de comunicação não poderem sequer publicar essas acusações, ou ouvi-la em entrevistas. Isso não é razoável. Nós não podemos fingir que isso não acontece. E o senhor Arthur Lira, se não está me ouvindo agora, já sabe do resultado dessa reunião e daquilo que eu estou dizendo. Mas isso não importa. Se ele fica triste ou revoltado com aquilo que eu digo, não dá a ele a possibilidade de continuar um processo de perseguição, tentando silenciar e calar o mandato. Não dá. Ele não tem o direito de fazê-lo. Se ele quer responder a esse conjunto de documentos de propriedades não declaradas, que ele o faça, que utilize os meios que tem, que são vastos, para falar sobre isso, mas querer calar aquelas e aqueles que se insurgem contra aquilo que ele faz, tentando mais uma vez colocar em prática o rito do silenciamento, nós não podemos aceitar. Nós não podemos considerar como algo razoável. E digo mais, relator, e por aí eu termino. Se o senhor apresentar um parecer pela cassação do mandato ou pela suspensão do mandato, vou enfrentar esse parecer com os elementos políticos que tenho, de peito aberto, como estou fazendo aqui nesse momento. E se o senhor apresenta um parecer pelo arquivamento, eu não vou, a partir daí, fazer um mandato manietado ou pela metade, a partir desse processo que se prolongou por tantos meses. Sei que faço uma disputa política em determinados momentos que pode ser considerada dura, mas não faço uma disputa política de caráter pessoal. Não é pessoal, é político. E sendo uma disputa política que precisa ser dura, eu não posso me negar a fazer aquilo que tem que ser feito, a dizer o que tem que ser dito e, ao mesmo tempo, a exercer o mandato com plenitude. Porque se eu não o fizer, eu posso até me salvar de perseguições futuras, mas eu não vou ter o respeito dessas pessoas que se deslocaram dos mais variados locais para estarem aqui e de outras tantas pessoas que não estão presentes aqui nesse espaço, nesse momento, mas que me elegeram como representante, como deputado federal, para ser alguém, exatamente, que não faça um mandato pela metade. Termino, já que vai ser o último pronunciamento, antes, provavelmente, da apresentação do parecer e da votação, agradecendo profundamente a todas as manifestações de solidariedade que tive a oportunidade de vivenciar durante esse período, né? Vocês fizeram, tem pessoas aqui que eu nunca vi o rosto, inclusive, vieram de lugares diferentes para estarem aqui junto com a gente, encheram
todas as reuniões do Conselho de Ética, teve gente mobilizada no acompanhamento desse processo e só pode exigir de mim uma única coisa, que mantenha a cabeça erguida, que não recue, que siga em frente e que espere agora que o relator faça justiça solicitando o arquivamento desse processo. Obrigado. Obrigado, deputado Glauber. Dando início, agora, dando continuidade a essa etapa final das oitivas aqui, com a palavra o relator deputado Paulo Magalhães, para inquirir o representado, se assim o desejar. Senhor presidente, deputado Glauber Braga, meus senhores e minhas senhoras, ouvi atentamente e tinha eu preparado algumas perguntas para Vossa Excelência, mas Vossa Excelência discorreu e por uma série de fatos, mas eu me detive no vídeo, e no vídeo eu não vi nada que pudesse mudar o meu pensamento. Quanto ao presidente Arthur Lira, eu não tenho procuração para defender o presidente Arthur Lira e ele, se quiser, que se defenda na justiça, se assim achar necessário. Quanto ao relatório final, fique certo, deputado Glauber Braga, eu serei fidedigno ao que vi, o que ouvi, e ao depoimento de algumas testemunhas. Mas vou usar todo o tempo que me é dado o direito. E serei, como disse anteriormente, serei fidedigno a todos os elementos que me foram apresentados. Senhor presidente, não tenho mais nada a acrescentar. Obrigado, deputado Paulo Magalhães. Pirraia, oxi, a galera do MBL nem aparece mais aí, tá ligado? Depois que Glauber Braga expôs eles, a ligação deles com a galera Ibraipá, nazista, tá ligado? Oxi, tô nem aparecendo mais. A galera do Partido Novo que abriu a reclamação, nunca vi, tá ligado? E Lira, meu véio, só tá sendo desgastado nesse bagulho aí, embora a galera ainda tente atrapalhar, né? Tipo, Glauber Braga quis levar umas testemunhas aí pra meter uns esculachos em Lira, a galera deixou não. Enfim, eu vou encerrando já o vídeo por aqui. Se inscreve no canal se não for inscrito, por favor, tô a fim de chegar em 100 mil, falta bem pouquinho. Deixa like e comenta também para ajudar nós engajamento. Pode comentar qualquer coisa, na dúvida, aquele bom e velho sem anistia pra golpista, que golpista bom. É golpista preso, tá ligado, né, meu velho? E sem saidinha, tamo junto, até a próxima. Inscreva-se, curta e compartilhe. E se possível, manda um pix. Estou precisando muito e só o Bolsonaro que não precisa recebeu. Até a próxima!